ilustríssimos professores Marco Aurélio Henriques, né, do professor Bernardo Magri, né, e do professor Diego Aranha, por ter aceito aí, né, participar da defesa de proposta de doutorado, né, que aqui no Brasil a gente chama de exame de qualificação, do Alexandre Augusto Giron. Eu peço ao Alexandre, na verdade, acho que ao Frederico, para gravar essa sessão aqui, para que a gente tenha registro, né? E já vamos direto à defesa, porque a gente tem esses horários aí. Eu passo, então, a palavra diretamente para o Alexandre. Alexandre, por favor. Obrigado, Custódio. Primeiramente, agradecer a participação da banca, muito obrigado. Então, meu nome é Alexandre, eu sou professor da UTFPR aqui no Paraná e sou aluno do professor Custódio na UFSC. Então, essa seria o meu exame de qualificação de doutorado. Bom, o título desse exame de qualificação é Análise de Protocolo de Rede com Criptografia Pós-Quântica Híbrida. Então, essa é a agenda da apresentação. Ela começa com uma introdução, seguida pela revisão da literatura, depois as propostas são apresentadas, com algumas contribuições iniciais e as conclusões finais. Bom, esse trabalho está no contexto das comunicações seguras por meio de protocolos de rede. Como exemplo, tem os protocolos Transport Layer Security, o TLS, o Secure Shell, o SSH, entre outros. Esses protocolos eles fazem uso da criptografia de chaves públicas para segurança, nas quais os algoritmos clássicos são comumente usados, são baseados no problema do logaritmo discreto em curvas elípticas e o problema da faturação de inteiros. A problemática relacionada a esse trabalho é relacionada com a ameaça quântica a partir dos computadores quânticos, quando eles estiverem disponíveis, contra a criptografia, especialmente de chaves públicas, onde os esquemas tradicionais são vulneráveis. E nesse sentido, os pesquisadores iniciaram a propor novos esquemas de criptografia de chaves públicas, chamados de Post-Quantum Cryptography, criptografia pós-quântica, que usam outros tipos de problemas matemáticos no qual não se tem solução conhecida por esses computadores quânticos. A urgência dessa ameaça ela é uma ameaça futura, porém existem alguns tipos de ataques, como por exemplo os ataques onde os adversários estão capturando os pacotes para decifrar no futuro, então eles estariam quebrando ou revelando segredos antigos. Então isso aumenta a urgência nesse processo de transição, que inclui a substituição de algoritmos clássicos para, a partir gradativamente, começar a utilização de algoritmos pós-quânticos. Nessa transição, a recomendação inicial é a utilização de algoritmos híbridos, na qual utiliza-se 2 ou mais algoritmos combinados. Pelo menos um algoritmo é o pós-quântico e o outro algoritmo é um clássico em uso atualmente, e a ideia do híbrido é que ele se mantenha seguro enquanto ao menos um dos algoritmos se mantenha seguro. Ela pode ser utilizada essencialmente para troca de chaves, essa criptografia híbrida, e também para autenticação, e um caso particular é quando os mecanismos de encapsulamento de chaves podem ser usados na forma híbrida, tanto para troca de chaves quanto para autenticação. Quais são os problemas da adoção do híbrido? Ela acarreta no uso de mais um algoritmo, então acarreta em mais custos computacionais, e a gente define esses custos adicionais como a penalidade do híbrido. Além disso, ocorre a transmissão de mais objetos criptográficos, né, chaves públicas, enfim, e assim se fazem necessárias as análises de performance para avaliar a utilização do híbrido em um cenário prático. Além disso, existem o requisito do híbrido em uma abordagem para a combinação desse híbrido de forma segura, é um requisito, e também existem outros requisitos ou limitações de especificação, como, por exemplo, para protocolos de rede, os limites de tamanho de pacote, entre outros limites. E por que utilizar híbridos, então? Bom, o principal argumento em relação ao híbrido é na confiança nos esquemas tradicionais em uso atualmente, que tiveram mais tempo de estudo em geral, em relação aos algoritmos pós-quânticos que são mais recentes ou que têm implementações mais recentes. Também um segundo argumento seria propor uma transição não disruptiva, na qual o que está sendo utilizado e a confiança no que está sendo utilizado se mantém, para a transição mais suave para a criptografia pós-quântica.
Outro argumento interessante é em relação às regulações e conformidades que existe com os algoritmos clássicos atualmente. Então, não seria útil, ou talvez não infringiria as regulações se trocarem para a criptografia pós-quântica simplesmente. E também o nível de escrutínio das implementações. Uma coisa é a confiança nos algoritmos bem clássicos, já bem estudados, em relação ao nível de escrutínio das implementações, que também receberam mais tempo em relação à criptografia pós-quântica. Em relação aos interesses, alguns experimentos já demonstram interesse no uso do híbrido, como experimentos da Google, da Cloudflare, e também algumas recomendações de RFC utilizando o híbrido. E também fica uma pergunta que esse trabalho buscou responder: quantos estudos ou qual que é o esforço da literatura para a utilização dos híbridos? Então, nesse sentido, um dos objetivos, o objetivo principal é desenvolver, projetar e analisar o uso da criptografia pós-quântica híbrida em protocolos de rede, nesse cenário de transição. Inicialmente, o objetivo específico é fornecer um mapeamento sistemático do estado da arte da troca de chaves híbrida, quais são os estudos, quais são os esforços nessa área do híbrido para a troca de chaves, propor experimentos também na parte de troca de chaves, mas também na autenticação, no que for possível, em protocolos de rede como TLS e SSH, e o último objetivo específico seria fornecer, caso a caso, análise de segurança formal para essas instanciações de híbrido nesses protocolos, quando necessário. Partindo para a revisão da literatura, então ela se divide em duas partes nesse trabalho. Inicialmente é um dos objetivos específicos, que é o mapeamento sistemático na troca de chaves híbrida, e existe também uma revisão adicional em relação aos ataques de substituição de algoritmos na criptografia pós-quântica e no TLS. Bom, o mapeamento sistemático ele começa com perguntas de pesquisa que ele busca responder. Então são 3 perguntas essenciais, que são quais são as formas de transmissão de dados na criptografia híbrida, na troca de chaves híbrida, quais são os métodos de combinação de dados criptográficos na troca de chaves híbrida e quais são os métodos e funções propostos para derivação de chaves nesse modelo híbrido. Então foi feita uma classificação das abordagens na literatura. Aqui eu apresento um resumo delas. Existem abordagens de transmissão chamadas de hash e URL, a abordagem de concatenação, que são as mais comuns nas implementações existentes, e também existe um modelo de packing, onde os dados são compactados antes de serem enviados de alguma maneira. Na questão dos combinadores, foi proposta uma classificação de 2 tipos, de combinadores intermediários que requerem um método de derivação adicional, e os combinadores que já no seu design usam ou fazem a derivação de chaves para o híbrido. E, por fim, última pergunta de classificação foi o método de derivação de chaves em uso nessas instâncias híbridas, e basicamente o que foi encontrado é que muitos autores utilizam a própria função de derivação que o protocolo já utiliza para fins de compatibilidade, para fins de simplicidade de implementação. E, por exemplo, funções baseadas em hash, SHA e o HKDF como derivação de chaves. Um dos cenários que não havia sido feito, esse estudo de mapeamento já vem sendo feito há um bom tempo, que não havia sido feito é a análise mais detalhada da performance das instâncias na literatura, que já existe. Então, existe uma série de protocolos tendo instâncias de híbrido e diferentes cenários também. Então, essa figura ela mostra que, em relação à troca de chaves híbrida, não necessariamente o tamanho é o principal fator, mas sim o custo computacional. Então, tem um losango cinza, basicamente que uma das instâncias mostra que, utilizando Frodo, se tem um tamanho superior, e o losango mais abaixo, cinza, utiliza também um híbrido, porém, apesar dos tamanhos serem diferentes, o tempo é similar, e uma instância também utilizando um híbrido, porém baseado em isogenias, com o SAIC, acarretou em um tempo muito maior de comunicação. Muito embora a utilização de cenários realísticos, por exemplo, para o TLS, com o asterisco amarelo, mostra que o tamanho pode sim influenciar, especialmente quando se tem a questão da autenticação envolvida, as cadeias de certificação que incluem um peso maior na comunicação. E em relação à segurança, existem análises formais nos híbridos, combinadores, a primitiva dos combinadores com provas de segurança, como, por exemplo, o Dual PRF proposto. Inclusive, o Nested Dual PRF tem uma instância que é alegada para o TLS 1.3, para ser utilizada com o TLS 1.3.
E existem também provas no nível de protocolo, como o framework de Brendel, que é um framework que considera casos de quebra de primitivas criptográficas, o que acontece com o protocolo. E isso em relação à parte mais teórica, formal, e em relação às implementações, foi analisado que existe uma falta de análise side-channel específicas para híbridos, e uma das causas eventuais é que os algoritmos podem ser analisados separadamente, por exemplo, apenas para a PQC. E em relação a essas implementações, a gente entra também em algumas classes específicas de ataques, que seria daí a segunda parte da revisão da literatura, com relação aos ataques de substituição de algoritmos. Esses ataques são uma classe particular do nível de implementação, tem uma importância de análise desses esquemas pós-quânticos sobre essa ameaça, e como que funciona o ASA, ele subverte o esquema criptográfico implementado, e a ameaça é mais significativa quando essas implementações não podem ser completamente auditadas, como produtos de hardware fechado, e também a complexidade das implementações acarreta numa dificuldade de auditoria para a identificação desse tipo de ataque. Então, em relação aos esquemas PQC, ou em relação, de modo geral, o cenário do ASA inicia com o adversário gerando uma ou mais chaves públicas, uma chave de criptografia, que pode ser um par de chaves de criptografia pública, no caso do ataque assimétrico, ou, no caso do ataque simétrico, uma única chave. Ele requer a modificação do algoritmo de criptografia, chamado aqui de A', e o adversário, de alguma maneira, a partir de um vírus ou de um malware, ele vai embarcar essa modificação no repositório do usuário, ou no código-fonte do usuário, e o usuário, assim, utilizando esse algoritmo modificado para suas comunicações seguras, sem o seu conhecimento, os artefatos produzidos por esse algoritmo possuem uma backdoor acessível pelo atacante a partir da chave que ele escolheu. Então, esse é o cenário que acaba aqui revelando as comunicações ou quebrando a segurança das comunicações do usuário no cenário do ASA. Em relação ao que existe na literatura para os esquemas pós-quânticos, existem análises de ataques para o NTRU, baseado na cifragem do NTRU, e existem também esquemas baseados no Learning with Errors, que também tem ataques tanto na geração de chaves quanto na cifragem. Não foi encontrado nenhum ASA na criptografia baseada em código de correção de erro e na multivariada, porém foi encontrado algumas avaliações de ASA no TLS e em outros protocolos também, porém em nenhuma numa versão pós-quântica do TLS. Então, concluindo os principais espaços de pesquisa encontrados, né, em relação ao mapeamento sistemático, que as versões híbridas de TLS e SH existem, foram analisadas, porém são poucos designs diferentes para esses protocolos de rede, e a convenção principal é que esses protocolos de rede, ou essas instâncias do híbrido, utilizam apenas 2 algoritmos e não exploram o potencial, por exemplo, de utilização de mais de 2 algoritmos na instância do híbrido. Em relação às implementações, né, mais focado nas implementações de pós-quântico e não de híbrido, foi identificado que, então, uma análise de ASA em protocolos de rede com criptografia pós-quântica não é extensivamente explorada. Nesse sentido, então, as propostas desse trabalho de doutorado, então, estão divididas em 3 partes. A metodologia começa com a explicação de uma proposta para o uso do QMTLS híbrido, seguido pelo SSH híbrido, e também uma terceira proposta mais no nível de primitivas, então uma proposta de um combinador chamado Cascade Hashing Combiner. No cenário geral, o principal objetivo é a contribuição, né, para a adoção da criptografia pós-quântica no cenário do híbrido para os protocolos de rede. Bom, iniciando então com o QMTLS na versão híbrida, o QMTLS é uma alternativa que utiliza apenas mecanismos de encapsulamento de chaves no handshake do TLS, com o objetivo de diminuir o tamanho dos artefatos presentes no handshake para autenticação e para troca de chaves. Então, os QEMs, em geral, eles têm tamanhos menores, e isso motiva a sua utilização para nos protocolos de rede. No entanto, não foi encontrada nenhuma avaliação do híbrido para o QMTLS e nem nas suas variantes propostas na literatura. Então, a proposta aqui é fazer um estudo do QMTLS híbrido, onde um algoritmo clássico é necessário para ser adicionado nesse QMTLS, uma vez que o QMTLS ele foi proposto inicialmente pós-quântico. Então, esse trabalho seria adicionar criptografia clássica para torná-lo
híbrido, tanto para a troca de chaves quanto para a autenticação. E vale ressaltar que esse trabalho está sendo feito em conjunto num projeto internacional com o Instituto de Tecnologia e Inovação de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A proposta, então, ela tem um desenho para autenticação do servidor e para autenticação do cliente também. Aqui eu mostro a autenticação do cliente, do servidor, onde o protocolo QMTLS ele está já original, então ele seria feito a parte em cor preta, e a parte adicionada na nossa proposta, primeiro a parte em azul, que seria em relação aos artefatos efêmeros, né, da troca de chaves efêmera, e em vermelho a parte estática do protocolo, que seria em relação à autenticação do servidor. E isso inclui a criação de um certificado híbrido, no qual 2 esquemas são utilizados, um pós-quântico e um clássico baseado em Diffie-Hellman de curvas elípticas, e assim o cliente ele vai então adicionar, e o servidor vão adicionar essas computações relacionadas à parte clássica. Então, iniciando com o cliente enviando o seu client hello com a sua parte efêmera, o servidor responde com a parte efêmera, mas também com o seu certificado híbrido. O cliente vai validar esse certificado a partir da validação tradicional, porém adicionando então um encapsulamento tanto da parte clássica quanto da parte pós-quântica em relação à chave pública desse certificado híbrido, respondendo um ciphertext para o servidor, e o servidor então decapsula esse ciphertext, e o que significa que se as duas partes têm os mesmos segredos compartilhados, então a autenticação e a troca de chaves ela foi concluída com sucesso, finalizando o handshake. Uma das opções desse trabalho, então, incluiu analisar ou optar entre QEMs e assinaturas. Poderia ser utilizada uma proposta híbrida com assinaturas digitais, porém, isso iria infringir um pouco a proposta do protocolo QMTLS, na qual a non-deniability, o não repúdio, ele não está presente, então isso adicionaria essa propriedade na parte clássica. E também, utilizando o QEMS, não é necessário essa negociação adicional do algoritmo de assinatura. Isso simplificaria o uso da negociação, o método de negociação de algoritmos pelas partes. Todos os segredos compartilhados, tanto o clássico quanto os PQCs, são usados para a derivação de chaves, o que significa que eles ambos contribuem com a derivação e com a geração das chaves simétricas do protocolo. O híbrido adiciona mais computações, mas ele traz os benefícios dos argumentos do híbrido. A questão que ficou é qual que é o custo, né, qual que é a penalidade do híbrido nesse cenário do QMTLS híbrido. Então, nós temos alguns resultados iniciais de implementação, utilizando o servidor geograficamente distante e utilizando também uma implementação em Go para o uso do QMTLS adaptado para o híbrido, com a integração de algoritmos a partir do projeto do Open Quantum Safe. Então, se a gente olhar o gráfico de baixo para cima, o primeiro algoritmo, o Kyber 512, na sua forma híbrida, tem um pequeno impacto de 0,52 milissegundos, o qual é classificado aqui como a penalidade da utilização do híbrido em relação ao algoritmo pós-quântico apenas. O que a gente pode constatar é que, aumentando o nível de segurança desses algoritmos, né? Então, por exemplo, para o Kyber 1024, a penalidade do híbrido torna-se mais evidente. Então, na escolha do nível de segurança dos algoritmos, a penalidade do híbrido ela é esperada ser pequena para os níveis menores e se torna mais evidente à medida que se aumenta o nível de segurança dos algoritmos. Bom, algumas conclusões, então, são resultados iniciais. O objetivo é realizar mais experimentos para a identificação dessas penalidades do híbrido e também de comparação, por exemplo, com a autenticação mútua no QMTLS e também com as variantes do QMTLS, como, por exemplo, o QMTLS com chaves públicas pré-distribuídas. E também analisando caso a caso as questões relacionadas à segurança, provas de segurança do protocolo, embora não houve modificações nas mensagens principais do protocolo, apenas as computações foram adicionadas, mas seria uma análise caso a caso em relação ao que for necessário para a segurança do protocolo. A segunda proposta, então, desse trabalho, então, seria em relação à proposta de um SSH híbrido. Uma vez que já existe, então, um SSH híbrido, então, uma proposta que seria
diferente um pouco do QMTLS híbrido, é a criação de perfis híbridos para o SSH. Então, esses perfis do híbrido, a ideia deles, em resumo, ela permite o suporte de criptografia híbrida com mais de 2 algoritmos nessa instância do híbrido. Ela modifica o método de derivação de chaves do SSH, adicionando um mecanismo de update de chaves, ou reclaim, para o protocolo, que originalmente não existe. Aí também cria um mecanismo de resumo de conexão para o protocolo, inspirado também no método que é feito no TLS 1.3, com o objetivo de melhorar o desempenho. Por que a utilização de perfis do híbrido? Basicamente, a ideia de proposição desses perfis do híbrido é baseado no comportamento desejado do usuário em relação ao uso do protocolo. Então, existem alguns limites no protocolo, como, por exemplo, a transferência máxima de 1 GB ou 1 hora de limite de conexão, que requer uma nova troca de chaves em caso se alcance esse limite, pode tornar o protocolo menos eficiente, especialmente quando se usa a criptografia pós-quântica nesse protocolo. Então, foram propostos 5 perfis de híbrido, eles estão apresentados nessa tabela, onde foi proposto também o uso do termo shares para esses perfis do híbrido, onde a quantidade de artefatos de criptografia que são utilizados em uma rodada, ou numa troca de chaves, ou na autenticação, e assim também foi feito, a construção do perfil do híbrido foi pensando na flexibilidade do uso, tanto na escolha dos níveis de segurança para os perfis propostos, quanto também no cenário utilizado pensado para esse híbrido. Então, por exemplo, para conexões de curta duração, em relação a pequenas manutenções que o usuário poderia fazer utilizando o protocolo, o perfil convencional seria o mais adequado, onde a quantidade menor de shares e de algoritmos seria utilizada. Porém, para conexões de longa duração, onde operações de backup utilizam muitos dados, ou trafegam muitos dados, ou mesmo conexões que tenham alto nível de segurança requisitado, então o perfil pode ser escolhido de maneira a se adequar a esses cenários específicos do usuário. Então, a proposta do híbrido é considerar as necessidades do usuário para o protocolo. Um custo adicional é que esses perfis do híbrido, à medida que você aumenta o perfil, aumenta-se a quantidade de algoritmos, e isso impõe um custo no handshake, considerando que o handshake da SSH realiza uma troca de chaves assinada, autenticada. Então, para evitar esse custo adicional e consequentemente, recorrente em novas trocas de chaves quando os limites são atingidos, foi proposto, então, um mecanismo de key update para o SSH híbrido e um mecanismo de resumo de conexão. Assim, o objetivo é que não seria necessário a cada vez refazer a troca de chaves completa, ou um full handshake. Porém, foi necessário, então, algumas mudanças adicionais no SSH, no modelo original de derivação de chaves do SSH, que eu vou mostrar a partir de agora. Então, o modelo de derivação de chaves do SSH ele foi mantido na medida do possível, porém foram adicionados alguns elementos, como, por exemplo, o KCI e o KPQCI, que são os segredos compartilhados tanto da parte clássica quanto da parte pós-quântica, e também foi adicionado um elemento PSK, que seria uma Pre-Shared Key. Então, o CSSI ele é dado pela concatenação desses elementos a partir de uma troca de chaves híbrida, com um algoritmo clássico com um algoritmo pós-quântico daquela rodada. Então, o I delimita qual é a rodada que ocorre, que está sendo feita a derivação da chave. O elemento adicionado, o PSK, ele é um elemento que possibilita o uso do resumo de conexão, então ele foi adicionado para esse fim, onde na primeira iteração ele é um valor 0, e nas iterações subsequentes ele é dado pelo cômputo de uma função de hash do key material, do material de chaves número 7, concatenado com um nonce do ticket que o servidor encaminha para o cliente. Então, o SSH originalmente ele tem 6 materiais de chaves produzidos pelo método de derivação, e esse 7º material de chaves ele é então específico para produção da chave PSK. Assim, o método de derivação de chaves, então, ele é baseado numa função de hash, tal qual como é o SSH, porém agora ele se contempla em 2 casos. Se o tamanho desejado para a chave ele é atendido pela função de hash escolhida, então o primeiro caso da derivação do material de chaves é contemplado, onde uma função left
obtém os bytes mais à esquerda da função de hash, e a função de hash, então, é aplicada para o CSSI e os demais elementos do protocolo SSH, como o ID da conexão, o valor de hash dos artefatos transmitidos nas mensagens, e rótulos como X, que seria um valor representativo para letras sequenciais, de A até G. Caso isso não aconteça, caso o tamanho seja requerido maior quantidade de dados para a derivação das chaves simétricas, então o segundo caso é atendido, onde KMX é dado pelo uso da função left para elementos intermediários K, e esses elementos intermediários K são produzidos também com a função de hash, porém encadeando a produção do Ki mais 1, ou K2, por exemplo, é obtida a partir do elemento, após o elemento K1 ser derivado. E assim, até que isso ocorra, que o tamanho seja atendido para a chave simétrica desejada. Por fim, o elemento H, ele é obtido a partir da função de hash de vários elementos transmitidos nas mensagens, como identificações de string. Isso já era da mesma maneira como é feito do protocolo SSH, porém o que foi adicionado é a parte das chaves pós-quânticas e do elemento CSSI, que é a concatenação dos segredos compartilhados da parte clássica e da parte pós-quântica. Por que a concatenação? Foi escolhida a concatenação como tipo de simplificação da implementação, uma vez que já foi modificado de maneira significativa o método de derivação de chaves, e também porque o NIST considera que a concatenação nos modos híbridos tem conformidade com os padrões de derivação de chaves nos documentos do NIST. Uma vez que a derivação de chaves é concluída, então as partes vão obter uma PSK, e a partir dessa PSK, um mecanismo de key update pode ser utilizado, o que causa uma nova iteração do método de derivação de chaves. Então, o CSSI mais 1 da próxima rodada, então, ele é obtido a partir da PSK anterior, com o KC e o KPQC dos algoritmos clássicos e pós-quânticos da iteração subsequente. Então, se o perfil do híbrido for utilizado com mais de 2 algoritmos, então esses segredos compartilhados podem ser utilizados para atualização das chaves. Bom, finalizando essa proposta, quais são o planejamento? Então, é planejado então, fazer o desenvolvimento e avaliação de performance desses perfis do híbrido, para descobrir qual é o impacto efetivo deles no tempo do handshake do protocolo. Uma avaliação também desses mecanismos de derivação de chaves e de atualização de chaves e do Connection Resumption, para avaliar se o desempenho é satisfatório. E também realizar uma análise de segurança, considerando as modificações e as novas mensagens propostas para adicionar o ticket, para adicionar o mecanismo de Connection Resumption do protocolo. Por fim, a terceira proposta desse trabalho, então, está na primitiva dos combinadores, dos híbridos. Então, o coração do desenvolvimento do híbrido é o combinador, onde o objetivo é que ele mantenha as propriedades de segurança do protocolo, caso um dos ingredientes esteja quebrado, ou um dos algoritmos esteja quebrado. Em geral, é comum o uso de concatenação antes da aplicação da função KDF, que é, por exemplo, usado na maioria das implementações, como o projeto OQS utiliza também a concatenação. Mas também existem vários combinadores seguros propostos na literatura, e alguns deles, inclusive, seriam adequados para o uso, por exemplo, no TLS. Então, qual que seria a proposta? A nossa proposta, então, é um combinador alternativo para o uso da troca de chaves híbrida, chamado de Cascade Hashing Combiner. Os cenários onde um dos algoritmos combinados, ou um dos chems que é executado pelas partes, está quebrado, já foi um cenário bem avaliado pelas provas de segurança. Porém, o cenário onde uma das primitivas do combinador está quebrado não foi extensivamente avaliado. Então, acredita-se, não foi provado ainda, porém acredita-se que o CHC ele teria um benefício em relação a esse cenário onde uma das primitivas do combinador, por exemplo, a função de hash, tem a sua vida útil chegando ao fim, e assim o design desse combinador, se isso for provado, ele beneficiaria e aumentaria a vida útil desse combinador em relação à função de hash, mesmo que ela esteja com problemas na primitiva. Então, isso se for provado. Então, se a definição desse combinador
ela inicia como entrada as saídas da troca de chaves, dos mecanismos de troca de chave. Essas saídas elas são concatenadas para formar o elemento Z. Então, esse elemento Z ele é a entrada do combinador, e o combinador vai produzir elementos K de 1 até N, que são as saídas, que são as chaves derivadas por ele. Então, o K1 ele é um elemento intermediário produzido por uma função de hash nesse elemento Z, e os elementos KI eles vão entrar em um dos dois casos, se o tamanho da função de hash aplicada for suficiente para permitir uma aplicação de uma função shor com o elemento Z original, então é o segundo caso que é aplicado. Porém, se o tamanho não for suficiente para aplicar uma função shor, então a função concat vai concatenar o elemento K com ele mesmo sucessivas vezes até que o tamanho seja adequado para a aplicação de uma função shor com o elemento Z tradicional. Então, esse uso dessa função shor, ela teria esse objetivo de aumentar a vida útil do combinador, mesmo caso a função de hash tenha sua vida útil limitada, desde que isso seja provado. Então, uma análise de segurança seria feita para esse combinador, que isso ainda não foi feito, é uma tarefa futura. Porém, na análise prática desse combinador, não é esperado é esperado que ele não afete a performance do protocolo ou da implementação. Então, a análise prática focou na análise da viabilidade e na análise estatística da aleatoriedade produzida quando os segredos compartilhados são concatenados na instância do híbrido, e o combinador produz, então, os segredos de handshake a partir do combinador para o protocolo. Então, foi feita uma análise de viabilidade nesse sentido, de forma prática, com o combinador implementado no protocolo TLS. E em relação à análise teórica da segurança, é proposto fazer essa análise de segurança seguindo o framework do Breakdown Resilience, que é o framework da Brendel, que considera esses casos de quebras de primitiva, o que acontece com o protocolo em si. Bom, como alguns resultados dessa análise prática, então foi feita utilizando também máquinas distintas, né, servidores geograficamente distantes, em comparação com a implementação original em C do OpenSSL do projeto OpenQuantoSafe, foi coletado então esses handshake secrets e traffic secrets e foi contabilizado então essa análise estatística. E foi feito também a mesma coisa para o CHC, ambos produzindo, então, 1 gigabit de dados desses segredos do protocolo. Qual que é a conclusão principal dessa análise? É que o CHC, em comparação com o que já existe na literatura, ele não impacta significativamente a produção desses segredos compartilhados em relação à sua análise estatística. Vale ressaltar que algumas falhas, como, por exemplo, esse 979 aqui, onde o threshold é 980, então, algumas pequenas falhas são encontradas, porém, isso não é um indicativo de algum problema grave com o combinador, mas sim, simplesmente, são situações que podem ocorrer e, no aspecto geral, ele não afeta a produção desses segredos compartilhados no protocolo. Então, essa seria a análise prática do CHC no protocolo TLS, e o que faltaria, então, seria a análise teórica. Então, nesse conjunto de propostas que foram feitas, então, tem uma organização num cronograma. Então, esse diagrama ele mostra o período corrente, que é o semestre de 2021/2, que seria o período corrente, está terminando agora o segundo semestre do ano passado, certo? Na qual, então, a qualificação está inclusa. Então, algumas atividades do programa foram feitas, por exemplo, as disciplinas, os créditos de seminários. Outros requisitos de programa também incluem as publicações. Então, é considerado que algumas publicações já foram atendidas. Recentemente, uma publicação em Journal, que seria o PSED, foi atendido nesse tempo da entrega do texto até a apresentação. A gente recebeu o aceite do mapeamento sistemático no Journal of Cryptographic Engineering. Então, é considerado que esses requisitos do programa estariam atendidos. Porém, tem as atividades de pesquisa ainda em desenvolvimento, como os futuros experimentos com as propostas híbridas, o desenvolvimento final das propostas e também as análises de segurança que faltam que é necessário ser
que é necessário realizar. Bom, algumas contribuições iniciais desse trabalho. Então, considera-se, então, esse mapeamento sistemático como uma contribuição interessante para a classificação das abordagens existentes, características, insights e problemas em aberto identificados, que foi aceito, como eu comentei agora, no Journal. Existe também o trabalho em andamento nas propostas híbridas, buscando identificar essa penalidade do híbrido nesse uso nos protocolos de rede, onde mais experimentos estão sendo realizados e serão realizados. E também tem uma contribuição tangencial ou paralela, que foi feita em colaboração no laboratório mesmo, com essa implementação e análise de uma aposta de um ESA numa versão do TLS pós-quântica. Então, em relação a essa última análise, né, então ela foi publicada no Simpósio Brasileiro de Segurança no ano passado, em colaboração no laboratório, onde foi feita uma análise local de duas propostas de ataque no algoritmo, no algoritmo Kyber, na geração de chaves, e a outra na utilização do Falcon para assinaturas. Essa análise local foi feita e a parte que eu vou apresentar é em relação ao deploy no protocolo de rede, numa instância pós-quântica do protocolo TLS. Então, o cenário inicia com o atacante subvertendo o cliente e o servidor, a implementação do cliente do servidor, onde o cliente utiliza o keygen do Kyber modificado e o servidor utiliza o Falcon Sign modificado. O cliente, então, executa o Kyber keygen para a parte efêmera, onde a mensagem ela tem a backdoor. O servidor assina os dados do handshake com a versão subvertida do Falcon, onde, com duas assinaturas, seriam suficientes para recuperar a chave privada do servidor, do certificado do servidor. E por fim, o cliente executa, então, as operações normalmente e fechando a conexão sem saber que há essa backdoor. Então, o objetivo dessa análise é identificar se é possível detectar esse ataque também num deploy num cenário experimental com Mininet, numa rede, numa máquina virtual com recursos limitados, porém que possibilitem emulação de rede, de latência de rede. Então, o gráfico mostra as implementações no nível de segurança 1, com o parâmetro 512, na versão atacada e na versão não atacada, e também no nível 5, na versão atacada e não atacada. Apesar de no cenário local a implementação do Falcon ser possível ser detectada, nesse cenário com o Mininet, né, a utilização do Mininet com a versão do OpenCCL modificada, com o programa OpenCSS Client, não foi possível. O gráfico mostra que não há muita variação entre a versão atacada e a versão não atacada. Em relação à rede, em relação ao carregamento do programa, em relação às características do OpenCCL também, principalmente em relação à rede, a rede pode esconder essa variação nesses tempos e assim não é possível afirmar com certeza se é uma versão atacada ou se não é a versão atacada. Então isso indica que é uma problemática em relação a essa análise, a esses ataques, em relação ao uso da criptografia pós-quântica também, não apenas para a criptografia clássica. Por fim, as contribuições finais e contribuições esperadas. Então, o objetivo em volta da importância da transição da criptografia pós-quântica, onde a atualização de protocolos não é um passo simples de ser feito. Existe uma variedade de cenários, variedade de protocolos e aplicações existentes, onde, então, esses experimentos e essas análises de segurança podem contribuir para ajudar nessa transição, para contribuir nessa transição mais suavizada, focando-se na utilização dos híbridos. Então, um dos objetivos principais seria, então, encorajar, né, a adoção do híbrido nesses protocolos de rede para as comunicações seguras, fornecendo implementações de design de híbrido, fornecendo propostas de híbrido e fornecendo também avaliações desse impacto dessas propostas que são feitas, né, nesse trabalho. Por fim, eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez aos participantes, à banca, ao meu orientador também, pelas contribuições, pela ajuda, e fico disponível para as perguntas e a arguição da banca. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez agradeço a presença aí dos ilustríssimos convidados, né, participantes internacionais aí da nossa banca. Pela praxe, né, normalmente a gente passa para o professor mais distante, né, e pelo mapa aqui,
Um está em Manchester, né, e o outro está na Dinamarca, né? A Dinamarca é um pouquinho mais longe. Então, vou passar a palavra para o Diego. Diego, se importa de ser o primeiro? Obrigado, Não, tá? não me importa. A Europa é mais longe, né? Bernardo não está mais na Europa. Tá certo. Vamos lá. Muito obrigado, Alexandre e professor Custódio, pelo convite. Eu não tenho muitos comentários, eu vou seguir o protocolo padrão, né, de falar um pouco do documento e depois seguir para questões mais técnicas. Então, eu achei o documento razoavelmente bem escrito. Obviamente, eu fiz aqui as anotações de praxe para questões de redação, né, de precisão, e eu te mando, Alexandre, o documento anotado assim que o exame terminar, mas também não tinha nada muito grave, algum uso recorrente de artigos que não bate muito com o inglês, coisas pequenas assim. Mas, em geral, está bem organizado, bem ilustrado, você tem tabelas razoavelmente claras. Eu vou fazer algumas perguntas sobre esses resultados experimentais, mas que transmitem a informação que você pretendia, entendo, transmitir. Sobre a revisão sistemática, então talvez minha primeira pergunta aí na fronteira entre questões técnicas e documento. Eu fiquei um tanto... Não é muito comum a gente encontrar revisões sistemáticas de fato rigorosas ou bem executadas na pesquisa em criptografia ou até em ciência da computação, talvez nas áreas de ciência da computação que lidam mais com interface maior com humanas, né, com humanidades, mas pelo menos em criptografia a gente não frequentemente observa revisão sistemática feita de fato com rigor. E aí eu me perguntei o seguinte: então você tem essa cadeia de busca, que é quase um commitment, né, da busca que você vai fazer, dos resultados que você vai obter. Essa cadeia de busca, ela deve ser, quais são as melhores práticas? Ela deve ser iterativa, no sentido de que você itera diferentes cadeias de busca até encontrar algo que seja representativo, ou a ideia é que você projete essa cadeia de busca para ser, de certa forma, completa na primeira tentativa, e isso vira realmente um commitment dos resultados que você obtém para que seja reprodutível no futuro. Certo. A questão é que seja reproduzível, né? Então, no modelo utilizado, né, que ele advém também de usos na engenharia de software, realmente é o uso mais comum em outras áreas, mas a questão da reprodutibilidade é assim, a gente inicia nas bases, né, a consulta nas bases, e para evitar problemas de, por exemplo, algum artigo ser não encontrado em outra base, ou de repente uma falta realmente um critério muito específico nas string de busca. Então, a ideia é a utilização do snowballing para contribuir e fazer esse processo iterativo, né, de que você encontra um artigo relevante que foi citado ou que citou aquele artigo, e aí você itera nas referências daquele artigo e quem citou aquele artigo para que o processo ele é iterativo, né, e aí sim a gente consiga minimizar esse problema de talvez de ser fixo, né, no processo inicial, na busca inicial. Obrigado. Simplesmente eu não conheço o método, então interessante. Agora, sobre questões mais estritamente técnicas. Então, uma primeira pergunta, né? Quando você fala do ChemTLS como uma versão do TLS em que não há assinaturas no handshake, você ainda assim precisa verificar a assinatura dos certificados, correto? Isso, da cadeia, isso. Tá, então não há cálculo de assinaturas em tempo real, mas evidentemente precisa ter uma implementação de verificação de assinaturas, qualquer que seja o algoritmo de assinatura que a cadeia de certificados utilize. Isso, no cliente. Isso. Sim. Isso, no cliente. Bem, se for a versão de autenticação mútua, aí você precisa disso no servidor também, né? Isso. E aí o ponto é o seguinte, as assinaturas têm um papel bem crítico em versões modernas do TLS, que é fornecer o que a gente chama de Perfect Forward Secrecy, que eu acho que ninguém consegue traduzir direito, né? Segredo do futuro perfeito, algo assim. E onde você autentica o acordo de chaves e você aí produz você utiliza chaves efêmeras assinadas por chaves de longa duração para que o vazamento da chave de longa duração não tenha impacto em sessões anteriores, né? Essa propriedade é perdida no ChemTLS? Ela simplesmente não é mais satisfeita? Eu diria que não, porque apesar de um algoritmo apenas negociado, é executado ele de forma efêmera, então o cliente executa, gera chaves efêmeras para aquele handshake específico, o que é a parte estática é que um certificado ele é gerado contendo chaves públicas na parte do servidor, e aí é um certificado estático, né, uma chave de longa duração,
e aí essa chave também é aplicada num key tradicional, gerando um segredo compartilhado adicional. Porém, os 4 são utilizados para a derivação das chaves, justamente para que essa propriedade seja mantida, né? Então, tanto a parte efêmera contribui na derivação da chave simétrica, quanto a parte estática contribui na derivação. Tá, então o que você está me dizendo que é o vazamento das chaves de longa duração do lado do servidor não impacta na confidencialidade de sessões passadas. Não porque tem a parte efêmera do inicial, né? Isso. Uhum. A parte efêmera inicial que se diz é do lado do cliente. O cliente inicia isso. Uhum, isso. Certo, ok. Então muda um pouco a dinâmica entre o cliente e o que o servidor fazem no handshake, né? Isso sim, isso então, de fato, você precisa do lado do cliente, suposto aí como de menor poder computacional, de um esquema onde geração de chaves precisa ser rápida. Isso. É o que, sei lá, tira o RSA ou alguma coisa mais tradicional da classe de possíveis esquemas, porque gerar primos, obviamente, é caro demais para um dispositivo de pouco poder computacional. Isso. Uhum, perfeito. Obrigado, entendi agora um pouco melhor a proposta. Então, eu entendi que você propôs isso ficou bem mais claro também, vou aproveitar e comentar sobre isso. Na apresentação ficou mais claro o que você está propondo do que no documento. No documento, por certas vezes, eu tive dúvidas sobre o que estava sendo proposto, ou se estava sendo proposto um esquema ou um aprimoramento de um esquema existente. Então, acho que para o TLS híbrido isso ficou mais claro, mas para o SSH híbrido, isso me deu um pouco de confusão, porque você fala que já tem uma proposta implementada, já tem um draft de uma especificação que aparentemente expirou e que, de certa forma, você está estendendo, assim, né? Isso. Mas eu deixei anotado aqui que, em alguns momentos, eu fiquei um pouco perdido sobre o que é novidade aqui. É a proposta do protocolo modificado em si ou apenas sua avaliação de desempenho e segurança? Sobre o SSH, então, essa ideia eu entendi que você propõe um tweak, né, do método de derivação de chaves, mas também essa ideia de ter uma session resumption, que é parecida com o TLS. Isso não existe no SSH original, ou existe, você propõe modificação do que já existe? No SSH original, na especificação, na documentação, não tem nenhum mecanismo de resumo, talvez por uma especificação ser mais antiga, né, de 2006, 2007, se eu não me engano. Então, ela não tem nenhum mecanismo. Então, o mecanismo seria também novo para... uma vez que tem criptografia pós-quântica e é esperado que ela possa atrasar a comunicação ou talvez aumentar o tamanho dos artefatos transmitidos, então a ideia é esse resumo para que seja evitado esse atraso adicional. Entendi. Tá. Tinha ficado claro na leitura do documento que o CHC, né, o Combiner, em particular, era uma proposta nova, cuja segurança precisava ser analisada ou completada, né? Então, isso ficou claro. As modificações do TLS desse CH, que por hora eu fiquei em dúvida. Agora, já pulando para a tabela 6, eu não entendi exatamente, os números me parecem, tabela 6 no documento, onde você tem os tempos para o cliente-servidor rodando o QMTLS híbrido. A tabela? Isso. Está na página... que página é essa? 34... 33 do documento, 34 do PDF, penso. Só um segundinho. Uma pergunta bem simples, não sei se talvez você possa responder de cabeça. Você tem os tempos em milissegundos aqui. A minha dúvida é, esses números estão em dezenas de milhares de milissegundos, o que indicariam da ordem de dezenas de segundos, o que me pareceu super ineficiente, ou esse vírgula aqui é um ponto decimal? Tá. Não, é um ponto decimal, sim. Não é dezenas de milhares de segundos, não. Tá. Em inglês, a gente usa o ponto decimal como um ponto mesmo. A gente não usa a vírgula do português. Eu fiquei assim, cara, tá tudo muito lento aqui. Eu sei que alguns desses esquemas são mais 84 segundos para fazer uma cor de chaves, eu fiquei um tanto impressionado. Então, sim, agora está claro. Depois corrija a anotação para ficar evidente que você está falando de um ponto decimal. Ou então tira uma casa decimal, né? Alguma coisa que de fato elimina a ambiguidade. Eu não entendi também na tabela 7, onde você tem esse teste de aleatoriedade
para os combinadores. Eu não entendi o propósito desse experimento. Você pode explicar, em resumo, qual que é o objetivo aqui? Certo. Uma vez que a gente tem essas funções adicionais, né, o desempenho não era esperado que houvesse uma modificação em relação ao desempenho, porque se a gente combina dois algoritmos, ia acarretar em duas chamadas de função de hash, então a expectativa de desempenho não ia ser um problema. Então, qual análise prática a gente poderia fazer? Então, surgiu essa proposta, essa ideia, em relação a que se o CHC ele poderia gerar segredos melhores ou com melhor qualidade na aleatoriedade, enfim, ou se realmente ele poderia impactar e gerar segredos com tendências ou com problemas nesse sentido. Então, essa análise ela buscou avaliar a qualidade, vamos dizer assim, dos segredos produzidos com o combinador e sem o combinador. Tá, então aqui você está fazendo uma verificação heurística de que a distribuição dos segredos produzidos, ou acordados, no caso aqui, porque não é um handshake, segue o que você espera, ou pelo menos não piora em relação ao que já estava. Isso. O que foi identificado é que realmente não melhorou, mas também não modificou muita coisa. Isso. Tá. Evidentemente, se tivesse algum viés forte aqui, isso quer dizer que o combinador está quebrado, assim, né? Então, você precisa repará-lo para poder fazer qualquer análise de segurança, que teria algum problema muito mais fundamental. Isso. Então, de certa forma, isso aqui é uma barra baixa, no sentido Isso. de que é apenas um teste de entropia ou da distribuição das saídas. Isso não quer dizer que o combinador, de fato, seja seguro, ou deixa claro que premissas permitiriam o combinador ser seguro. Correto o meu entendimento? Correto, isso. Perfeito. Tá. Aí agora você deve proceder com uma prova de segurança, onde você assume alguma coisa sobre a função de hash, talvez seja um modelo do oráculo aleatório, assim por diante, e chega a uma conclusão sobre a segurança da construção. Isso. Obrigado. Acho que eram esses as minhas perguntas e esclarecimentos, e por hora é o que eu tinha para falar. Então, passo a palavra para o próximo membro da banca. Obrigado. Muito obrigado, Diego. Então, vamos ao Bernardo. Bernardo, obrigado pela participação, por favor. Obrigado a vocês por me convidar para a banca, primeiramente. E eu concordo com o Diego em relação ao texto. Eu achei que tá bem escrito, com poucos comentários, assim, não muito. E aquela parte também da busca, né, da literatura que o Diego comentou, também nunca tinha visto uma coisa parecida, achei interessante também. E bom, eu vou falar mais na parte técnica sobre os ataques de substituição de algoritmo, que é a parte também que eu sou mais familiar. Então, a primeira pergunta que eu tinha, esse paper do SBSeg que você comentou de 2021, que é um ataque é um ataque de substituição de algoritmo, né, para esse esquema Falcon e o Kyber. Isso, Falcon. Esse ataque foi baseado em qual modelo de ASA, né? Porque você subverte aqui a geração de chave, né? No Kyber, isso. Isso. E isso daí é baseado em algum modelo que já existente ou é um modelo... Então, não foi encontrado... bom, existem ataques na parte da geração de chaves em esquemas Learn with Errors, mas especificamente para o Kyber não havia sido não encontramos nenhuma publicação, e aí a gente, após analisar, né, a gente propôs, em conjunto com o laboratório lá, a gente achou melhor propor um ataque simétrico, então um modelo simétrico que consiste em cifrar a seed utilizando a parte pública, uma vez que o Kyber tem uma parte pública aleatória e editável, né, na chave pública. Então a gente pensou que a gente poderia explorar esse espaço, né, para colocar a seed cifrada lá dentro. E aí, assim, pensando também já no TLS, uma vez que o Kyber ele é um esquema de encapsulamento de chaves que poderia ser aplicado no TLS, e aí obtendo essa chave efêmera, a gente poderia obter o segredo do TLS. Né? Certo. E vocês olharam no sentido de contramedidas do ataque para
transformar o esquema seguro novamente, mesmo em face a um ataque como esse? Certo. Então, a proposta do artigo era avaliar por análise de tempo, para verificar se a análise de tempo detectaria. Então, no Kyber, particularmente, a análise de tempo não foi, mesmo local, o Kyber não foi possível obter essa diferença de tempo na versão atacada, implementação atacada e implementação não atacada, então a análise de tempo não foi suficiente. Poderia ser feito outras análises, mas eu acho que a principal contramedida é a auditoria do código, quando disponível, e o uso de aleatoriedade quando ela é comprovada, né? Quando ela é controlada, uma aleatoriedade controlada a partir, por exemplo, existem propostas de geração de números aleatórios a partir do número π, se eu não me engano, e daí, se esse número aleatório não advém não tem essa origem comprovada, então seria um candidato a ser uma versão atacada, digamos assim. Existem algumas contramedidas que não foram exploradas no artigo. O foco foi fazer análise de tempo tanto para as versões locais quanto para a versão no TLS. Tá, deixa eu achar aqui no seu texto um minuto. Que você cita aqui na página 18, por exemplo, que você tem as propriedades, né, as características do ASA, que você fala que o tipo, essa strong undetectability, né, que você, uma implementação é indistinguível da implementação atacada. Vocês fizeram alguma análise nesse sentido, nesse trabalho, para mostrar, quer dizer, apesar de nessa análise de timing não ter identificado, foi feita uma análise mais nesse sentido de uma análise mais teórica, né? Vamos dizer. Não, a análise acabou sendo mais prática nesse sentido, né? Então, existem alguns artigos que fazem essa análise mais teórica em relação à indistinguishability, né? Se a saída da versão atacada é indistinguível da não subvertida. Esse tipo de análise não foi feito. Ficou em aberto. Tá. E outra coisa, quer dizer, você citou essas outras propostas que você tem, né? Desses algoritmos híbridos. E você pretende analisar a segurança de alguma nesse modelo de ASA? No híbrido? Isso. Bom, a gente, assim, pensando nesse híbrido, na proposta original não, porque foi uma oportunidade que a gente identificou nos esquemas apenas pós-quânticos, né? Mas é um cenário interessante também para o híbrido, uma vez que talvez o híbrido teria um argumento a mais. Porque para um atacante, a gente adicionaria uma dificuldade que ele teria que, por exemplo, subverter tanto uma implementação pós-quântica quanto a implementação do híbrido. Então, o híbrido teria talvez uma garantia um pouquinho melhor em relação à utilização apenas nos esquemas pós-quânticos, até que eles sejam bem entendidos ou a implementação seja bem sofra um escrutínio grande, né? Bom, não tínhamos planos para isso, porém é um caminho de pesquisa certamente que valeria uma análise, né? Sim. Pois é uma coisa interessante, porque a minha próxima pergunta seria se esse modelo de ataque de substituição de algoritmo nesse modelo híbrido já existe, se você conhece algum modelo nesse sentido. Nenhum da pesquisa que a gente fez não foi encontrada nenhuma proposta no híbrido também. Certo. E assim, de bate-pronto, você teria a ideia mais ou menos como é que o modelo assim funcionaria? Por exemplo, você analisaria os dois componentes independentemente, sendo seguro a um ASA, e depois combinaria? Ou seria uma coisa... Bom, pensando... É mais curiosidade minha mesmo. Sim. Não, mas é uma pergunta interessante, porque o combinador ele tem o objetivo de manter as propriedades de segurança do esquema. Então, se a versão não atacada, por exemplo, se tem uma versão que não foi atacada, por exemplo, na parte clássica ou na parte pós-quântica, então, uma vez que o combinador tem as propriedades de segurança, então esse ataque ele seria mitigado, porque não seria possível fazer a volta da saída do combinador para a troca de chaves, por exemplo, no modelo da troca de chaves, uma vez que o combinador seria uma função de única via. E aí você teria que a saída do combinador contribuída com a parte clássica e com a parte pós-quântica, então o atacante precisaria ter o controle tanto da parte clássica e da parte pós-quântica. Então, se ao menos um dos algoritmos
o atacante não teria esse controle, então eu penso que o combinador, sendo uma função de única via, se tornaria difícil ou inviável do atacante conseguir explorar com a SA um modelo híbrido. Assim, pensando alto. Então, talvez o combinador teria que, quer dizer, que manter essa propriedade, né, de segurança contra a subversão. Uhum. Tá, não, é interessante. Eu achei interessante essa, quer dizer, considerar esse tipo de segurança contra a subversão nesse esquema híbrido. Não, legal, realmente então, interessante. As minhas perguntas, mais perguntas que comentários, era isso. Então, eu também vou passando agora a palavra de volta para o Custódio. E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Bernardo. Novamente é um prazer tê-lo aqui na nossa banca e contribuindo aí com o trabalho do Alexandre. Eu queria passar agora a palavra para o Marco Aurélio, por favor. Obrigado também, né? O nosso eterno colaborador aí, quase da casa, né, Marco? Mas o Marco, eu gosto muito do Marco porque ele é bem crítico e, enfim, sempre nos ajuda a melhorar o nosso trabalho. Por favor, Marco. Bom, Custódio, muito obrigado aí pelo convite para ver a continuidade do trabalho do Alexandre. Em primeiro lugar, quero dizer que é muito bom rever você aí com saúde, forte como sempre, né, Custódio? Rever o Alexandre também. 39 anos, né? Eu sou um cara novinho, 39, hein? Muito bom também rever o Diego, depois de tanto tempo, saber que está tudo bem. Um abraço para o Diego, para todo mundo aí, para a família. Espero que estejam todos muito, muito bem aí na Dinamarca. Muito prazer aí para aqueles que não me conheciam aí, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de encontrar. E um abraço, né? Bom dia para o Frederico aí, para o Bernardo e para os demais que estão nos acompanhando aí, né? Bom, o trabalho do Alexandre é muito interessante, como já foi dito aí pelos demais, né? Eu me associo aí aos demais no que diz respeito aí à relevância e o interesse desse trabalho. Realmente é de grande relevância nesse momento que a gente está aí precisando fazer uma transição, né, para o modelo pós-quântico, né? Com essa premissa de que os computadores quânticos surgirão a qualquer momento, se é que já não surgiram aí por debaixo dos panos, quer dizer, já surgiram, né? Mas com capacidade de processamento que causa estragos aí no mundo da criptografia, né? Na segurança da informação. Então, a gente tem que se preparar para isso e é um trabalho de extrema relevância nesse contexto. Eu vou tentar pegar alguns pontos aqui do Alexandre. Eu vou tentar, não vou me ater a problemas menores, mas alguns que me chamaram um pouco mais atenção, né? Começando aqui, não em ordem de importância, mas na ordem com que aparecem no texto, tá? Lá na página 9, quando ele está fazendo uma introdução, uma contextualização do cenário, tá? Chama atenção, Alexandre, você falar da criptografia tradicional e se referir apenas ao RSA e a Diffie-Hellman, né? Em momento algum você fala de curvas elípticas, que tem uma importância fundamental, e você acaba usando depois, né, curvas elípticas aí no restante do trabalho, mas na contextualização você nem menciona a existência delas. Então, fica um ponto aí para você observar depois no seu texto. Ainda nessa questão da contextualização, também me chamou a atenção quando você diz que os atacantes podem explorar um uso incorreto ou um uso errado de aleatoriedade, como também podem explorar backdoors desconhecidos, tá certo? E na minha visão, posso estar errado, mas na minha visão, backdoors é uma coisa que ou é implementada propositalmente em algum código, tá certo? Ou então ela é implementada acidentalmente, né? Sem que os desenvolvedores tenham ciência, eles acabam criando uma backdoor no seu protocolo, no seu algoritmo, não é isso? E ao colocar aqui, quando você fala unknown backdoors e coloca o unknown entre parênteses, entre aspas, perdão, você passa a impressão de que
esse unknown aqui não é bem unknown, quer dizer, que todos os backdoors seriam conhecidos, né? Eu acho que se essa minha premissa de que backdoors involuntários também são criados, você estaria aqui, dessa maneira, acusando todos os desenvolvedores de algoritmos criptográficos aqui de implementarem backdoors conscientemente, entendeu? Então, é um ponto de vista só para você depois refletir aí e ver o que você acha dessa questão. Se você quiser comentar alguma coisa. Talvez o que eu quis dizer, né, mas realmente esse ponto talvez acabou fugindo, né, da minha... Originalmente a ideia era dizer que ele é desconhecido para o público geral, né, mas essa questão realmente pode ser que eu estaria dizendo uma coisa incorreta no texto em relação a quem implementa, né, mas eu acho que talvez daria para mudar o termo, para não... ou clarificar, né, eu acho que é importante. Tá. Não, de qualquer forma, o que me incomodou assim, foi justamente as aspas. Foi só as aspas, porque na hora que você colocou as aspas, a minha interpretação, agora eu entendi a sua intenção, mas a minha interpretação é que você estava dizendo que não existem, unknown entre aspas, ou seja, unknown, ou seja, não existem backdoors desconhecidos, todos são conhecidos. Na verdade, não é bem assim, né? Existem aqueles que foram criados involuntariamente que ninguém conhece ainda. Você também, no seu texto, você fala sobre os algoritmos pós-quânticos, né? E você cita lá o Rainbow, né? E o Rainbow, a questão aí de um mês para cá, houve um ataque, né, muito contundente ao Rainbow, e possivelmente o Rainbow saia da lista do NIST, né? Não sabemos ainda, mas pelo menos no nível de segurança 1 e 3, ele já não se encaixa mais. Tanto é que os autores lá, como é que ele chama? O Jintai Jing, né? Ele já pediu para pegar os parâmetros de segurança 5, né? Nível 5 de segurança, e usar como se fosse nível de segurança 1, para você ver como é que foi violento o ataque. Me chamou muita atenção, porque o Jintai Jing esteve aqui conosco no SBSeg 2019, não é isso? Né? Em São Paulo. E ele falava do Rainbow com uma segurança, assim, com uma confiança muito grande, né? Foi interessante ver a resposta dele ao ataque. Ele realmente aceitou o ataque e disse que está correto. Realmente, eles não tinham pensado nesse problema. Bom, deixa eu pular aqui as coisas menores. Vamos ao que interessa aqui. Eu achei muito interessante aí a metodologia, né? Eu já conhecia aí esse esquema de pesquisa mais formal, né? Me pareceu bastante interessante a adoção, né? Eu às vezes comento sobre isso aqui com os meus alunos, e dá um trabalho grande, mas te dá também uma segurança de que você não está perdendo quase nada, ou se estiver perdendo, talvez seja pouca coisa, né? E achei bastante interessante. Quando você põe aquela figura 2 lá, que você mostra como é que foi o refinamento dos artigos que você encontrou, até chegar aos seus 29 artigos, talvez uma sugestão para você, na última etapa que você faz o snowballing, né, você acrescenta mais 6 artigos, correto? Talvez fosse interessante você fazer a seta para cima, mostrando que cresceu o seu universo, porque a figura inteira mostra um decréscimo, né, uma diminuição de artigos, e no final existe um aumento, mas pela figura dá a impressão que está só reduzindo. Então, naquela última etapa, lá, se você subisse aquele último círculo, daria uma ideia mais precisa de que houve um acréscimo aí no seu universo de pesquisa. Mas muito interessante. Um outro comentário aqui, uma sugestão, Alexandre. Na figura 3, em que você fala aí, você faz uma análise, você mostra, né, as análises de tamanho e tempo de conexão, né, em várias implementações, SSH V2, Tor Local, IKE V2 Local, e etc. Me parece que seria mais interessante aqui se na legenda você colocasse um pouco mais de detalhes dos algoritmos que estão sendo usados em cada uma dessas opções. E quando você fala lá SSH V2, Realistic, né, Tor Local e tal, a gente não tem uma ideia muito clara de qual algoritmo foi empregado em cada um deles. O que você acha? Seria interessante colocar isso aí? Sim, foi justamente também uma sugestão dos revisores quando o artigo sofreu minor revisions, né? Então eles falaram para colocar aí a gente
Aí eu adicionei uma discussão no artigo, talvez faltou, não sei se foi entre o texto ser entregue, mas realmente foi uma sugestão já acatada também. Então, bem válido mesmo. Ok. Bom, para constar aí, eu não sou um desses revisores, eu não vi o artigo. Muito bem. Na página 18, eu fiz uma observação aqui, mas só um minutinho, deixa eu me lembrar aqui o contexto. Não, tudo bem, isso aqui podemos passar, não é tão relevante. Vamos seguir em frente aqui. Um minutinho, estou procurando minha próxima observação aqui. Assim, agora vamos falar da definição 2 da página 25, onde você fala do SSH híbrido, tá ok? E aí você mostra, lá no finalzinho da página 25, você mostra a forma de derivar o KM, certo? KMX, correto? Sim. E você coloca KMX, pegando aí as últimas definições ali na chave, abertura de chave grande ali. KMX igual a left hash CSSI, correto? Uhum. E na parte de baixo você coloca KMX igual a... isso se o HL for maior que o KLX. Mas se não for maior ou igual a KLX, você tem a segunda opção em que KMX é igual a left K1 concatenado com todos os outros casos até KJ, certo? Uhum. A minha pergunta, não está faltando um hash aqui não, depois do left? Bom, eu precisaria conferir, porque assim, esse modelo ele é inspirado no SSH tradicional. Então, o SSH ele faz dessa maneira também. Se o tamanho não é suficiente, então é uma chamada sucessiva de hashes. E aí o resultado desses hashes é concatenado. Então, não faltaria... talvez eu poderia confirmar na especificação do SSH, porque foi baseado nela que esse esquema foi adicionado, né? Uma das modificações foi adicionar um J a mais, que seria para ir o KM7, que seria o Key Material relacionado ao PSK. Mas eu diria que não, porque o hash já foi chamado sucessivas vezes no lado direito ali da fórmula, né? Mas talvez eu precisaria confirmar se existe um hash de todos, né? O hash do hash. Mas eu vou te explicar por quê eu fiquei com essa dúvida. Porque, olha, do jeito que está escrito aí, você concorda comigo? K1 é hash, K2 é hash, KJ é hash, certo? Certo. Se você, no KMX, você pega o left, você está pegando só uma parte desses caras. Certo. Você está pegando só o K1 e um pedaço do K2, talvez. Sim. Percebe? Sim. Então, os outros ficam irrelevantes, porque é uma concatenação. Se não tiver um hash da concatenação, você está pegando só o material da esquerda. Concorda? Sim, porém, se nós aplicarmos agora lembrei. Se nós aplicarmos um hash nesses K1 e KJ, como o hash tem o tamanho fixo, ele vai ser diminuído. E aí nós teremos o mesmo problema anterior. Talvez Sim. É por isso que ele é K1 e KJ. E essa questão é a questão válida, porém, tem que lembrar que o KLX ele é um tamanho que, se vamos supor que eu tenho 3 funções de hash sendo chamadas. Então, se a terceira função de hash ultrapassar esse KLX, um pedaço dela vai ser descartado. E eu acho, assim, talvez não é o ideal, mas ele é descartado conforme a documentação. Mas realmente é válido dar uma olhadinha porque assim, eu quis seguir a especificação da SSH para evitar modificações muito drásticas. E eu tenho que confirmar, então, se realmente não tem. Eu acredito fielmente, ou com 90%, mas eu preciso confirmar que ele não tem esse hash, mas eu preciso confirmar. Não, tudo bem. Mas o meu ponto aqui é que o left, pelo que eu entendi, ele pega os primeiros bits da esquerda, certo? Isso. Eu não me lembro aqui agora o tamanho exatamente, a quantidade de bits, mas o ponto é que eu estou entendendo que a concatenação de K1, K2, K3, você está simplesmente colocando, o K1, K2 vem à direita do K1, K3 vem à direita do K2 e assim por diante, certo? Certo. Uhum. Então, com isso, dependendo do número de bits que você pega, você está desprezando a parte final dessa concatenação. Sim.
Então, se tivesse um hash ali, você não desperdiçaria nada. Porque se você faz o hash dessa concatenação, você não vai desprezar nenhum bit de lugar nenhum, mesmo que você pegue os leftmost bits do resultado desse hash. Uhum. Certo. Posso fazer uma pergunta que eu não... para ver se eu entendi. Por favor. A gente está falando da derivação de chaves da SSH, certo? Isso. Essa preocupação não é dirimida porque o K2 é definido exatamente como um hash de K1 e o KJ não é definido como um hash de todos os KIs que o precedem? Tem esse detalhe também, que é uma cascata, né, digamos assim, né? O K2 depende de K1, isso. Mas talvez, assim, é válido, porém, eu ainda acredito que se a gente aplicar uma função de hash no final, a saída dessa função de hash pode ser menor que KLX, e daí não vai dar certo a derivação, porque o tamanho tem que ser maior que KLX, Tá entende? ok. Mas eu preciso confirmar. Tá ok. Obrigado aí. Meu próximo ponto aqui bom, é sobre essa proposta, né, que você está fazendo no SSH, de alterar o SSH para ter essa... Como é que é o nome que você usa aqui? De retomar uma sessão, né? Tá, o Connection Resumption, né? Isso. Exatamente. O Connection Resumption. Porque o SSH tem aquela característica lá, né, segundo a sua documentação aqui, de volume de dados ou tempo, não é isso? Tempo de 1 hora, ele dá um reset nas chaves, não é isso? Isso. E aí você está dizendo que como isso aí iria aumentar muito o custo no caso híbrido, você propõe uma alternativa, né, que é de resumir a sessão enfim, e evitar esse novo cálculo de chaves aí, correto? Isso, exatamente. Uhum. Então, eu acho a ideia interessante, eu espero que ela seja aceita e que dê certo, tá? Mas eu acho também o seguinte, você propor uma mudança no SSH dessa natureza, você está abrindo portas para outros eventuais problemas de segurança. Em resumo, o que eu estou dizendo é o seguinte, vai ser preciso uma avaliação de segurança bastante criteriosa e convincente nessa nova versão do SSH, não apenas pela questão do híbrido, mas também por essas modificações que você está propondo ao algoritmo original, tá certo? Então, talvez até fosse o caso de avaliações de segurança independentes, né? Uma só sobre essa questão da alteração do protocolo original e outra avaliação de segurança pela questão do híbrido, porque são duas modificações em paralelo e que me parece que pode gerar um certo desconforto da comunidade em usar não o SSH híbrido, mas um SSH híbrido que acabou modificando o SSH original com essa questão da Connection Resumption aí que você está falando. Acho que é um ponto a ter atenção especial aí, porque você está colocando um tempero a mais, além da questão do híbrido. Sim, certinho. Realmente tem que... Como teve que modificar, né? Então pode surgir problemas. Daí tem que analisar. Esse teve que modificar, você está considerando pelo fato do custo adicional, né, que o híbrido traz. Eu não sei, pensando assim de maneira muito rasa, né, muito ingênua aqui, parece-me que fazer uma primeira análise sem considerar essa mudança, uma análise do híbrido apenas, quer dizer, a proposta do híbrido, mas sem considerar essa mudança no protocolo original da SSH, dessa questão da renegociação de chaves. Entendeu? Pode ser. E aí, depois, você dizer, olha, como isso aqui está ficando muito pesado, tem uma outra proposta que é de a gente modificar um pouco o SSH, que está com uma versão muito antiga, aproveitar a ideia do TLS lá 1.3, não é isso? Eu acho que você poderia fazer em 2 fases, porque isso vai talvez facilitar a aceitação ou a compreensão do problema pela comunidade. Eu acho que sim, pensando por esse lado, né? Porque realmente são 2 coisas que elas são integradas, né? No sentido de que a ideia é melhorar, já pensando nesse custo, mas realmente pode gerar esse receio, né? Em relação à adoção. Eu acho que é bem válido mesmo. Você está mudando 2 coisas ao mesmo tempo, né? Era melhor você mostrar o impacto só da primeira, do híbrido, e depois você vem com a segunda proposta. Eu acho que vai deixar mais claro o que você está fazendo e as pessoas que acharem, ou se de repente alguém achar algum problema, alguma confusão nessa segunda proposta, que é a de
alterar o protocolo para imitar o TLS, tudo bem, você pode voltar a continuar com o híbrido no esquema tradicional, certo? Vai ter a penalidade de custo, mas funciona, correto? Então, e poderia ser que talvez o requisito da pessoa, né, dependendo da pessoa, pode ser que o tempo não seja um problema também, né? Então, talvez o custo do híbrido não vai ser um problema para ela, então talvez realmente essa análise separada seria muito melhor, eu acho. Né? É uma boa ideia. Não, e pareceria até você estaria apresentando duas contribuições, né? Uma é o SSH híbrido, a outra contribuição é um SSH híbrido mais eficiente. Tá legal? É verdade. Não, legal, boa ideia. Estou anotando aqui. Vamos em frente aqui. Agora eu queria falar do CHC. Lá no final da página 27, eu acho que tem um pouco a ver aí também, tem muito a ver, aliás, com o que o Diego estava falando agora aí dos hashes, né? Talvez seja uma pergunta meio ingênua e talvez eu não tenha entendido bem. Mas é o seguinte, lá naquela definição do CHC, você tem lá basicamente o seguinte, você concatena os N-Kens, tá certo? Talvez se você... isso aí, ótimo. Você faz a concatenação inicialmente dos Kens, tá? E depois você... o que você faz? Isso aí gera o Z. Aí você faz um hash do Z e isso é o K1. Correto? Depois disso, você então pega... Vou pegar só a última linha lá do KI, para simplificar a ideia aqui. E aí você calcula o K2 como sendo o hash do Z, né, concatenado com o K1. Aí calcula o K3, que é o hash do Z concatenado com o K2 e assim sucessivamente. Entendi corretamente, né? Sim, considerando que tem um short ali no meio, né? Mas sim, é concatenado a saída, sim. Não, desculpa, eu falei concatenado, mas foi ato falho meu. O short. O short. Foi ato falho. Mas a minha pergunta, talvez eu não tenha entendido muito bem, qual que é o benefício? Porque eu vi que você está querendo produzir N materiais, NKs, né? Desde K1 até KN. Mas, considerando que do K2 em diante, né? Do K2 em diante, se você tem Z e tem K1, K2 em diante, todos eles são, digamos assim, diretamente calculáveis, né? São fáceis de obter. Se você tem o Z e o K1, K2 até KN sai direto, correto? Então, assim, eu não entendi muito qual que seria a vantagem de eu calcular e anexar K2 até KN. O que eu estaria ganhando ao acrescentar K2 até KN, ao invés de ficar apenas com o K1? Entre K1 e K2 ou até KN, de fato... bom, talvez o design dele, contemplando até KN, porque permitiria, né, então, ficaria adequado, ou talvez correspondente à quantidade de chems que estariam sendo produzidos, né? Mas talvez eu não estou considerando aqui agora que eu estou olhando a questão do tamanho desejado, né? Talvez eu possa ter KN e eu vou precisar apenas de K1 e K2, ou pode ser que eu precise de até o KN. Então, a questão em relação à vantagem de segurança, talvez não tenha muito sentido, mas se a gente instanciar, por exemplo, com 2, Chem 1 e Chem 2, né, que seria, por exemplo, uma proposta como é no TLS. Então, o que acontece é que a ideia é que o cenário desse CHC, ele contemple, por exemplo, uma quebra de uma característica da função de hash. Por exemplo, que o que aconteceria se a função de hash fosse quebrada, por exemplo, na saída de única via, ou talvez na segunda pré-imagem, não sei, alguma dessas primitivas. Então, aí o que acontece? Como a gente está concatenando com a mensagem original, para que o atacante consiga... Não foi provado, né? Mas, enfim, para que o atacante conseguisse obter o Z à volta, né? Como ele tem uma contribuição a partir do short da saída do hash, ele precisaria fazer isso 2 vezes, e é uma contradição, porque a mensagem original não pode ser alterada. Então, vamos supor que ele conheça a mensagem original e ele conseguiria produzir, por exemplo, uma colisão.
certo? Então, se ele vai produzir uma colisão, quer dizer que ele tem duas mensagens que colidem, porém, como o hash ele é estendido com o shor, ele tem um K intermediário ali, significa que ele precisaria obter duas colisões, e como a mensagem é a mesma, ele estaria alterando a primeira. Então, entra em uma certa contradição, ele não conseguiria fazer isso nesse ataque. Então, nesses cenários que o CHC talvez teria uma contribuição se a gente conseguir provar realmente que isso acontece. Pode ser que não mude, pode ser que realmente a pesquisa mostre que não, eu não consigo se quebrar a primitiva, quebrou o CHC inteiro. Então, daí não teria vantagem nenhuma em relação aos combinadores já aprovados, né? Então, daí eu não teria esse combinador alternativo, não teria vantagem nenhuma. Mas na pergunta específica em relação ao T1 e K2 entre K1 e Kn, realmente não... Talvez eu não veja assim, um benefício muito grande sem ser a questão da necessidade do algoritmo de saída precisar de mais Ks. Né? Se ele precisa de mais Ks para derivar as outras chaves, ele precisaria de mais K2, mas realmente não tem muita... eu vejo que talvez não... porque é só uma sequência da cadeia, né? de encadeamento. Né? Então, ele vai gerando novos hashes a partir do K2 e da contribuição do Z original. Sim, deixa eu só esclarecer um ponto aqui, Alexandre. Eu estou questionando o K2 já, tá? Eu não estou questionando o K3 em diante, eu já estou questionando o K2. Então, no caso de ter híbrido com duas primitivas criptográficas aí, né? Como você usou nos outros exemplos, então aqui no caso você teria K1 e K2 apenas, certo? Certo. Sendo que o K2 ele é uma derivação direta, né, de Z e K1, ou seja, não tem nenhuma novidade. Se a função de hash for quebrada por algum motivo, não é a criação de K2 que vai resolver o problema. O K2 não está protegendo nada. A única coisa que eu estou vendo aqui de ter um K2 é que você está fazendo coincidir a quantidade de algoritmos criptográficos no seu esquema, no seu protocolo, com a quantidade de artefatos que você está produzindo com o CHC. A única coisa que eu estou vendo é que você está tentando fazer, digamos, esse casamento. Mas eu não estou vendo vantagem assim, eu posso estar errado, mas inicialmente eu não estou vendo vantagem em se calcular um K2. Se você assumir que a função de hash está no fim da vida útil, como você falou na sua apresentação, o K2 não vai ajudar em nada. Aliás, é o contrário. Se eu não estiver errado, o fato de você ter K2, se você tiver só K1, a pessoa vai ter que tentar adivinhar ou tentar descobrir o Z através do K1, correto? Então, a pessoa teria que fazer isso. Agora, se você tem K1 e K2, você, na verdade, está dando mais material para o atacante. Porque o atacante agora, ele sabe, ele tem ele sabe que tem que descobrir o Z que vai dar em K1, e se esse Z, lógico que tem aqueles falsos positivos, né? Mas ele tem um K2 para testar o Z que ele está tentando. Ele pega o Z, faz o exclusivo lá com K1 e vê se dá o K2. Então, na minha visão, né, parece-me que ter K2 e K3 e K4, você está dando mais material para facilitar um ataque nessa função de hash aí. Agora, conversando sobre isso, eu acho que talvez teria que limitar, então, o que o atacante pode ter, né? Talvez o ideal, talvez a explicação talvez não foi muito precisa. Talvez o objetivo interessante seria que o último K seja a saída e não K1 e K2 concatenados. Talvez teria que reescrever isso aqui e deixar bem claro que o Kn é apenas a saída, somente o Kn. O K1, os intermediários não poderiam ter essa saída, como você falou, para não ter mais material para o atacante. Talvez teria que pensar nessa situação. E talvez realmente faz sentido, porque daí se eu tenho o Kn, mas eu não sei o K intermediário, eu não conseguiria, então, tendo o Z, porque a colisão vai depender também do intermediário. Talvez teria que reescrever nesse modelo, deixar claro que talvez o último seria o último N, o último K, que é a saída efetiva do... Tá certo. Eu concordo com você. Se você produzir apenas o KN, então a pessoa realmente não vai ter material de ataque aí. Porém, depois eu queria te pedir que você analisasse melhor qual a vantagem de eu calcular de K1 até KN e entregar apenas KN ou entregar apenas K1. O que eu estou ganhando com isso?
Certo. Tá? Certo. Eu tenho certas dúvidas aqui se tem realmente um ganho, mas é uma análise muito preliminar aqui, é muito intuitiva. A minha intuição diz que transmitir só o KN ou só o K1 está me parecendo que não tem muita diferença, não, em termos de... Porque tudo vai depender Não sei. Vai depender Eu teria que talvez ter... Se eu tivesse uma prova para poder dizer, daí eu poderia responder melhor, talvez. Né? Mas dá uma analisada nisso aí melhor. Então, feito. parece que transmitir todos esses casos, o K1 e K2 só, por exemplo, parece que o K2 não está agregando nada. Se for só o K2, né, entregar só o K2, o que você ganha de segurança em relação a entregar só K1? Só K1. Talvez essa seria a pergunta. Tá bom? Tá bom. Mas obrigado aí. Deixa eu ver aqui o próximo ponto. Esse aqui eu não vou falar. Não. Você diz lá no final da seção 3.1, página 28, né, da análise prática do CHC, você diz o seguinte, que os seguintes aspectos vão ser analisados: a viabilidade da implementação, a aleatoriedade, né, o quão aleatória, a análise estatística da aleatoriedade dos segredos de handshaking que vão ser produzidos. Espera um pouquinho. Eu acho que eu pulei aqui. Não, desculpa. Era a última sentença que eu queria falar. Você diz que o aspecto de desempenho não vai ser avaliado, já que o CHC não requer cálculos caros. Certo? Só que é o seguinte, quando você propõe o CHC, você propôs um CHC genérico, em que você tem de K1 até KN. Tá certo? Então, assim, do ponto de vista teórico, você afirmar que os cálculos vão ser baratos, eles são baratos quando você trabalha com N igual a 2, como você disse em outro ponto. Né? Quando você trabalha com N igual a 2, um caso particular, aí você pode dizer que... Agora, você está falando de uma coisa genérica, do CHC, em que ele é genérico e ele fala de N, né, artefatos aí, ou N algoritmos. Então, você dizer que não vai avaliar o desempenho porque as computações não são caras, eu acho que é uma afirmação muito forte, né? Se você não delimitar o seu escopo de uma maneira mais precisa. Né? Se você delimitar, não, vão ser só 2 algoritmos ou vão ser só 3, eu só tenho que fazer um hash, 2 hashes e um XOR, tá ok, as pessoas aceitam. Mas numa discussão genérica, em que você está falando de N, e falar que não vai avaliar o desempenho, me parece um pouco forte demais. Realmente agora, lendo aqui também realmente fica muito forte. Talvez seria suavizar para esse caso particular, não para o caso genérico. Né? É verdade. Bom, deixa eu pular aqui agora várias páginas. Agora eu vou falar lá da figura 7, na página 34. Vamos lá. Bom, o que eu entendi dessa figura? Essas barras que estão aí, a parte preta é o tempo médio, né? Isso. Dos algoritmos pós-quânticos. E quando você acrescenta um algoritmo tradicional, né, você tem esse acréscimo na parte cinza. É isso mesmo, né? Isso, exatamente isso. Tá. E aí você coloca assim, né? Bom, primeira coisa é que no parágrafo que vem lá no texto, né, logo após essa figura, você coloca um monte de dados no meio do texto, fica muito difícil de ler, tá? Os dados que você coloca no meio do texto lá, fica meio complicado ler aquilo, digerir aquilo tudo. Seria bom que tivesse uma tabela para facilitar a vida de nós leitores. Mas, enfim, isso é só um detalhe estético. O ponto que me chama a atenção aqui é o seguinte. Deixa eu ver onde é que está aqui. Isso, na hora que você vai para a discussão desses dados, né, você coloca o seguinte, que logo na seção de discussão, lá na página 35. Só um minutinho. Você coloca assim, que a penalidade ela é o acréscimo de tempo causado pelo algoritmo clássico.
né? E aí, no meio do texto, você está dizendo que quando você aumenta a segurança, né? E, obviamente, quando você está aumentando a segurança, o nível de segurança, você está aumentando o nível de segurança dos dois algoritmos, correto? Exatamente. Você tem que aumentar tanto de um quanto de outro, porque senão não faria sentido. Mas a gente sabe, né, que a gente sabe que os algoritmos pós-quânticos são muito pesados, né? O próprio tempo está mostrando aí. Eles têm enfim, às vezes até dezenas de vezes mais lentos que um algoritmo clássico. E quando você fala que tem uma penalidade ao aumentar a segurança, fica estranho. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Fica um pouco estranho. É que você tá medindo, na verdade, o impacto que causa a introdução do algoritmo aí com curvas elípticas, né? Acho que eu consigo ficar mais claro agora. É o seguinte, é o problema do copo meio cheio e meio vazio. Você fez uma análise em que isso só ficou claro para mim na sua apresentação agora, em que você pega o algoritmo pós-quântico e aí você fala, não, vou pegar o algoritmo pós-quântico e vou torná-lo híbrido para facilitar a transição, certo? Essa foi a abordagem que eu não sei se você deixou isso claro no texto, talvez tenha deixado e eu não tenha percebido. Mas, para mim, parece muito mais natural o seguinte, a transição que nós vamos ter é acrescentar o algoritmo pós-quântico nos roteadores, nos equipamentos que precisam, nos servidores. O que vai ter de novidade é acrescentar o algoritmo pós-quântico e não acrescentar um algoritmo clássico. A sua análise é que ela não é errada, não tem absolutamente nada de errado. Mas do ponto de vista de quem está vendo de fora, fica um pouco esquisito você colocar que os algoritmos clássicos estão causando uma penalidade, quando, na verdade, quem vai causar uma penalidade no desempenho é o algoritmo pós-quântico. Hoje nós temos um desempenho X no servidor, que atende milhares de requisições por segundo. Na hora que você vai lá e coloca o híbrido, que você vai colocar o híbrido porque você tem que colocar o pós-quântico, aí o desempenho vai cair. Quem está causando a penalidade é o pós-quântico. É isso que vai acontecer naturalmente dos nossos sistemas. E você mostra o lado do copo meio vazio. Ao invés de mostrar meio cheio, você mostra ele meio vazio. Dizendo que, olha, eu tenho algoritmos pós-quânticos, aí eu coloco o híbrido lá, e aí pronto, aí desanda, tem uma penalidade ali que é desprezível para os níveis de segurança 1 e 3, na maioria dos casos aqui, e é significativa para o nível de segurança 5. Não foi isso que você falou? Então, assim, é um negócio, para mim, que ficou meio estranho do ponto de vista da realidade que nós vamos enfrentar. Uhum. Todo mundo que está querendo implementar híbrido está querendo colocar o pós-quântico num esquema que já existe, e não o contrário. Uhum. Você concorda? Sim, é exatamente isso, que o nosso trabalho está no lado contrário da maré, digamos assim, mas é porque o Peter Schwab ele propôs o QMTLS na versão pós-quântica. Então, nós identificamos essa oportunidade, né, porque o QMTLS é uma alternativa promissora, né? Talvez não vai ser usado, mas ele é uma alternativa, assim, uma aposta promissora. Então, aí o nosso trabalho, na verdade, não é transicionar trazer o criptografia pós-quântica, porque o QMTLS já é pós-quântico, né? Então, daí a gente quer assim, não, a gente quer trazer para o cenário prático, pensando no híbrido. Então, daí a gente está adicionando a parte clássica, que é o contrário de todos os trabalhos de análise pós-quântica que eu vi, pelo menos que se tem, né? Onde eles começam com o baseline clássico e adicionam o pós-quântico junto, e daí com o híbrido, daí fazem essa análise. Então, realmente, análise aqui, talvez deixar isso bem claro, né? Que esse trabalho particular está fazendo o contrário, a gente está adicionando o clássico, porque a gente quer pensar que o QMTLS seja adotado na forma híbrida, né? Então, eu entendi o seu ponto, porém é o seguinte, é bom você tem que explicar muito bem, porque ao inverter a visão do copo cheio e vazio, né, nesse gráfico aqui, você acaba invertendo bastante a questão do impacto. Porque o impacto que nós vamos ter na realidade, se nós adotarmos o QMTLS híbrido que você está propondo, a gente está com o TLS atual, certo? Aí a gente vai adotar agora, nós temos que migrar, então vamos adotar o híbrido, porque nós precisamos fazer essa transição. Nós não temos como escapar da transição.
Então, nós vamos adotar o QMTLS híbrido aí proposto pelo Alexandre. Certo? Nós vamos ver o impacto, que é a barra preta, não é a barra cinza. Entendeu? Então, você tem que explicar muito bem, porque as pessoas podem ficar com a impressão de que você está invertendo para dar uma falsa impressão de um impacto pequeno. Ou, na verdade, o impacto vai ser absurdo. Vai ser muito grande. Talvez esse ponto faltou deixar claro, faltou a barrinha do clássico, porque alguns algoritmos, por exemplo, no nível de segurança 1, quando otimizados, né, especialmente quando otimizados, o impacto do pós-quântico na troca de chaves é bem pequeno. Então, talvez, e também deixar isso bem claro para a parte do clássico para o pós-quântico, por exemplo, se a gente tivesse um Diffie-Hellman baseado em curvas elípticas aqui embaixo no gráfico, a barra preta, que não seria preta, mas seria uma barra clássica, né, não estaria muito longe do Kyber 512, por exemplo. Pelo menos é o que os estudos mostram. Então, talvez tenha esse ponto. Mas realmente tem que deixar isso bem, acho que tem que deixar isso bem claro do ponto de vista do que a gente está fazendo. E tem a questão também que o maior impacto que foi identificado, pelo menos nos trabalhos, não é só na troca de chaves, né? Não é só na parte do handshake, que é onde o QMTLS está atacando. Tem esse outro porém. Parece que talvez se a gente mostrar um gráfico aqui com essa barra clássica e olhando para o Kyber 512, daí vai ter pouco impacto, então usar o pós-quântico tenha pouco impacto. Porém, num cenário realista, alguns autores colocam que tem uma cadeia de certificação inteira, e daí você vai colocar híbrido na cadeia inteira, você vai aumentar muito mais o impacto, e aí a barra ia ficar muito maior. Então, também tem esse ponto que o QMTLS original não ataca, nós acabamos não atacando porque o foco seria hibridizar ele, né? Muito embora a cadeia de certificados está híbrida também, só que ela não considera alguns cenários práticos como o OCSP Staple, revogação, né, esse tipo de coisa não foi... O escopo ficou delimitado, então talvez tenha esses outros pontos também que... realmente é bastante coisa, né, não é uma análise simples de se fazer, e talvez tenha que deixar bem clara essa situação num eventual artigo. Ok. Bom, é um ponto para ser pensado e discutido melhor aí. Acho que ficou claro aí o ponto que me incomodou aqui na abordagem. Ainda nesse mesmo parágrafo, na discussão, no primeiro parágrafo, você coloca assim, bom, com respeito à mensagem, né, de texto cifrado do Ken, na hora que você começa a falar assim, com respeito à mensagem, você fala que o tempo adicionado no esquema híbrido é desprezível, né? Não ficou muito claro para mim, porque na hora que você começa a falar da mensagem cifrada, né, o Ciphertext Message, eu fiquei com a impressão que você ia começar a falar do tamanho da mensagem, porque no caso de transmissão de chaves públicas, né, você tem mensagens bem maiores, correto? Eu fiquei com a impressão de que você ia falar do tamanho da mensagem e você continuou falando de tempo, né? Que o tempo adicional é desprezível no esquema híbrido, o que pode ser visto no nível 3, né? Mas ele é menor do que 4 milissegundos. Mas aí, por que você está falando isso se você já estava medindo os tempos? Eu não entendi a diferença desse tempo que você está falando aqui relacionado à mensagem de texto cifrado e os tempos que você mostrou aí nesse seu gráfico que está sendo mostrado aí na tela. Deixa eu ver só se talvez eu não coloquei, faltou colocar porque a análise focou no client total time, né, que é a rodada inteira do handshake. Certo. E essa mensagem, foi feita análise também mais granular em relação ao tempo de geração da mensagem, né? Talvez faltou explicar isso no texto, que e mencionar o tamanho também, né, realmente faltou, mas a questão é que, deixa eu pensar, talvez, porque assim, tem onde que está esse custo adicional, né? Porque aqui a gente está olhando o todo, nesse gráfico a gente está olhando o todo, mas tem várias mensagens na figura, daí na outra seção, né, na seção 3, mostra as mensagens que cada parte vai fazer, né? Cada parte vai fazer. Deixa eu voltar aqui rapidinho a figura, daí talvez fique mais fácil para eu explicar. Então, aqui no slide 20 aqui,
cada parte tem as suas mensagens, certo? Então, ele tem esse client came ciphertext. Então, a gente mediu, né, e a ferramenta que a gente adaptou também media, por exemplo, o tempo para geração, o tempo do handshake, né, o tempo total no cliente, e também media o tempo para geração do client hello, o tempo para geração do server hello, tempos separadinhos, né? E eu talvez esqueci de falar isso, eu estava querendo falar sobre o tempo do client came ciphertext, na qual o tempo adicionado... certo, eu tenho gráficos desses tempos, né? Eu só não adicionei no texto, talvez por uma questão de espaço, que tem limitação, Tá. mas eu poderia... Não, agora ficou claro. Daí ficou confuso, né? Ficou claro, porque você fala dos textos desse tempo, a gente não tem ideia de onde vieram esses tempos, esses 4 milissegundos que você fala, a gente não sabe de onde saiu isso. E daí seria relativo a essa mensagem, mas eu esqueci talvez de contextualizar isso. Agora esclareceu. E ao mesmo tempo ficou faltando aqui se é que é relevante, né? Se você achar que é relevante aí, essa análise dos tamanhos, né? Do impacto nos tamanhos. Mas, enfim, no final das contas, o tempo que acaba importando, né? Nessa tabela, o Diego até comentou aí sobre os valores, né? Esses valores das tabelas 6 e 7 aí. O que me chamou a atenção aqui mais foram o número de 5 ou 6 casas decimais, 6 casas decimais. Eu não sei de onde você tirou tanta casa decimal, mas com certeza você não deve estar com essa precisão toda, não. Eu acho que você deveria reavaliar essa questão desse número de casas decimais aí, revendo a teoria de valores significativos, né? Será que você tem essa precisão toda de 5 casas decimais? Talvez vale dar uma olhada, né? Não, mesmo que o software te retorne esse valor, era bom você dar uma olhada, porque, do ponto de vista, sendo preciso aqui, quando você fala 2 milissegundos de latência, 2 milissegundos é 1,9 ou 2,1, ou é 2,0000000? Você tem essa precisão na sua latência de 5 casas decimais? Será que você tem? Para poder dizer que a sua precisão é de 6 ou 5 casas decimais nos tempos que você está medindo? É uma questão mais de algoritmos significativos aí na representação. Parece que você está com uma precisão muito maior do que realmente existe, tá? Isso é para você dar uma pensada depois, dar uma olhada. Tá, ok. A figura 8, né? Você faz uma figura 8 aí em que você mostra a modificação do TLS 1.3, né? Em relação ao OQS, OpenSSL. Me pareceu que a figura, ela tem lá na figura 8, ela tem um XOR lá, mas essa figura, me parece que ela não está representando de maneira muito precisa o que realmente é feito, porque ela dá a impressão de que você faz um XOR único do K1, K2, da concatenação do K1, K2, etc., com o SCDHE e PQC, entendeu? Eu não sei se eu estou lendo errado aqui. Me pareceu que, em relação ao que você explicou lá na definição formal e o que está aqui na figura, parece que não está havendo um casamento muito perfeito. Você tem alguma coisa a comentar? Que tá na instância do TLS, a gente, para poder comparar também com o OQS e o OpenSSL, a gente fixou 2 algoritmos. Então, o clássico SCDHE com um PQC, que foi o Kyber. Então, daí a gente usou a função de hash negociada como parte do protocolo, né, para qual função utilizar. Então, a gente usou o que o usuário escolher. Normalmente é o SHA-256. O que acontece é o seguinte, a concatenação dos segredos compartilhados excedia o tamanho dessa função. Então, a gente concatenou K1 com K1, no caso aqui. Então, daí seria só o começo do CHC para poder fazer o XOR com a entrada maior, né? Então, daí a gente concatenou K1 com K1 e daí geraria, então, o K2 a partir da segunda chamada de hash. Então, talvez poderia ter colocado o K2 ali para deixar bem claro, mas a saída são só 2 casos, é o K1 e o K2. Né? E o K2 aqui está, né? O K2 é utilizado como a saída única na função HKDF extract. Tá, então, na verdade, esse XOR que está aí, você faz o XOR com o resultado da concatenação, então? Isso, de K1 com K1 por questões do tamanho, né? Que a gente previu que o CDHE geraria um segredo de 32 bytes e o PKC geraria um segredo de 32 bytes também, então daí o hash não ia
Não é suficiente. Tá, ok. Mas aí, então, se são só 2, né, já que você está falando aqui, se são só 2, não seria só K1 concatenado com K1 sem o segundo sinal de concatenação? E você coloca um segundo sinal de concatenação e reticências. Sim. Porque, na verdade, eu acho que K1 com K1 seria suficiente já. Tá bom. Depois, enfim, faltou dar uma olhada nisso aí. Uhum. Uma outra dica aí, você faz, em mais de um ponto do documento, você comenta as especificações do seu ambiente de teste. 2 CPUs virtuais com 8 GB de RAM, 10 GB de storage, etc. Eu acho que seria bom você concentrar essa especificação em um lugar só, ao invés de repeti-lo em mais de um lugar do texto, porque se tiver necessidade de alguma correção, alteração, fica mais difícil manter a consistência, né? Então, só uma observação. Na tabela 8, que você fala aí dos resultados do teste do NIST de aleatoriedade, né? Teve 2 resultados aí que não passaram. Ajudaria muito o leitor se você destacasse com uma cor de fundo diferente os 2 resultados que não passaram, porque para a gente ler aqui, a gente achar os 2, olha, dá um trabalhinho, viu? Encontrar os 2 caras, porque a gente não sabia que eram só 2, a gente queria ver se tinha mais. Então, se você destacasse, ajudaria muito o leitor. Tá? Já estou terminando aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Lá na página 40, nas considerações finais, lá, seção 5, você coloca 3 itens lá em bullets, né? E você coloca como contribuições esperadas, né? A terceira você coloca assim: prover garantias de segurança em relação às propostas híbridas por meio de provas de segurança. Correto? Me parece um pouco demais isso que você está falando. Você está dizendo que você vai prover a garantia de segurança, mas pode ser que você não consiga. Pode ser. Você deveria dizer uma coisa mais leve, dizendo assim: seria melhor você falar assim, eu vou prover uma avaliação de segurança e, eventualmente, as provas de segurança, se os algoritmos forem seguros. Mas você vai dizer que você já vai entregar a garantia de segurança, me parece um pouco demais, um pouco antecipado. Eu acho que foi uma fala meio forte também. Tá ok. Bom, eu termino por aqui. Desculpa aí ter prolongado um pouco, prolongado bastante a minha fala, mas foi bem interessante. Eram pontos que estavam chamando bastante a minha atenção aqui. E gostei muito do trabalho, tá, Alexandre? Acho de grande relevância e eu acho que trabalhos como esse aí é que o mundo está precisando para fazer essa transição aí para a computação pós-quântica o quanto antes, né? O quanto antes que os computadores quânticos comecem a dar dor de cabeça. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu devolvo a palavra ao professor Custódio. Eu que agradeço.